Olá, pessoal. Estamos aqui na sede da Interativa e recebemos com muita honra Dr. João Itur, médico, mastologista, foi professor da universidade por 29 anos, tem um currículo invejável, um pesquisador, né, um investigador, né, sobre as doenças mamárias e principalmente o câncer de mama. E fico muito feliz em iniciar esse mês de outubro trazendo novidades e trazendo muita informação. Dr. João Itur, muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos começar então, Dr. João Itur, que nós já estamos aqui com algumas telespectadoras. Câncer de mama, tem cura? Pois é, Silvana. Na verdade, câncer de mama tem cura realmente, né? Claro que essa cura é dependente principalmente do estágio em que é diagnosticada a doença, né? Então, na verdade, câncer em estágio inicial tem uma possibilidade de cura que beira os 100%. Né? O estágio inicial, né? O que seria esse estágio inicial? As primeiras semanas, os primeiros meses? Não, na verdade, Silvana, assim, ó, o câncer de mama, para ele atingir 1 centímetro de tamanho, na verdade, desde a primeira célula se passam ao redor de 7 anos dentro de uma média de tempo. Né? 7 anos. Isso, num primeiro momento, ele assusta, né? Mas, na verdade, 75% da vida de um tumor, ele é subclínico, ele não aparece em exame nenhum. E eu estou falando em câncer de mama, não estou falando em outros cânceres que, na verdade, nesse aspecto, são piores. Né? Então, o que acontece, né? Se esse tumor for diagnosticado num tamanho, né, ao redor de 1 centímetro, então a chance de cura, ela realmente beira os 100%. Claro que os cânceres de mama não são todos iguais, né? O câncer de mama, ele tem características que diferem, né, de uma mulher para outra, né? São características biológicas e dependendo do subtipo tumoral é que a gente vai ter uma maior ou menor chance e claro que nós vamos ter terapias específicas para cada subtipo desses, né? Interessante. Muitas vezes a mulher nem sabe porque ela não está tendo nenhum sintoma. Ela pode já estar desenvolvendo uma célula que já está tendo uma alteração e ela não ter sintoma nenhum. Isso pode acontecer. Isso, com certeza. Por isso que ela leva esse período todo para o desenvolvimento a chegar a 1 centímetro. Para chegar a 1 centímetro. Mas, na verdade, o que acontece? Assim, ó, o câncer é uma doença assintomática, a princípio. Ele vai ter sintomas conforme a evolução dele, né? Então, na verdade, ele é dependente do rastreamento. E é o que a gente chama de prevenção secundária. Prevenção primária é quando a gente evita a doença, né? Então, para evitar a doença, é claro que tem influência da atividade física, cuidados alimentares, isso tem influência na biologia lá do início da carcinogênese, do processo, né? Isso é um detalhe importante falar. É um detalhe importante. A prevenção, ela começa com hábitos saudáveis. Com certeza, né? Na verdade, o que acontece? O câncer de mama, ele é mais frequente numa parcela economicamente mais favorecida da população. Né? Isso são dados internacionais, isso em todos os países, todas as regiões, ele é mais frequente em populações socioeconômicas mais altas. Por isso que aqui no Rio Grande do Sul ele é mais, em relação ao resto do país, ele é mais frequente, como em São Paulo, Rio de Janeiro, né? A sobrevida, a curabilidade é menor em populações menos favorecidas. Também tem estudos internacionais, a Organização Mundial de Saúde é recheada de estudos a respeito disso, né? Só um pouquinho, deixa eu entender e vocês aqui em casa vão também seguir esse raciocínio. As pessoas privilegiadas economicamente têm uma incidência maior. Com certeza. Por quê? Porque é uma doença dependente. Os fatores de risco para câncer de mama, eles são fatores ligados a hábitos de vida. Por exemplo, ingesta excessiva de bebida alcoólica, né? A questão de sedentarismo, em função a pessoa trabalha, né? A pessoa mais sedentária tem maior risco, né? Obesidade pós-menopausa, né? Aumenta risco, né? A obesidade tem a ver com o fator nutricional. Que mais? Bom, então o que acontece? Os fatores que estão ligados
a uma maior ingesta proteica de gordura, eles estão ligados a uma população mais economicamente mais favorecida, né? Mas a sobrevida, como eu disse antes, né, ela acaba sendo prejudicada nas populações que são mais vulneráveis economicamente, por uma questão de informação, por uma questão de acesso, né? Nosso país é um país que 75% da população depende do Sistema Único de Saúde, né? No Rio Grande do Sul, em torno de 75%, no Acre, 96%. 96% depende do SUS. Ou seja, para fazer uma mamografia, para tudo. Para fazer um tratamento, exame de rastreio, exatamente. Uma quimioterapia, uma radioterapia. E aí o que acontece, né? Embora o nosso SUS ele funcione muito bem, o nosso SUS de Santa Maria, no caso do Hospital Universitário, ele funciona muito bem, né? Isso foi objeto da minha dissertação de mestrado, né? Em 2016, que eu comparei o sistema público com o privado, né? Então, na verdade, se a gente analisar a sobrevida dos nossos pacientes do SUS de Santa Maria, é maior que do país. Olha que muito interessante. Isso são dados que, na verdade, nunca são falados, né? Mas foi a tua dissertação de mestrado. Isso, na verdade, eu fui buscar. Existem poucos estudos de sobrevivência no SUS no país, né? Tem poucos estudos, muito poucos estudos, na verdade, né? E o que acontece? Assim, a sobrevida do nosso SUS aqui até girou em torno de 19%, a taxa de mortalidade, né? No resto do país, a média do país gira em torno de 20% a 22%. A taxa de mortalidade. Exatamente. No mundo, em torno de 22% a taxa de mortalidade, né? O paciente privado, 11%, né? Que na verdade é superior à média americana. Por que é superior à média americana? Porque a média americana ela inclui todos os pacientes americanos, aqueles que têm plano de saúde e aqueles que não têm plano de saúde. É país do primeiro mundo, mas na verdade quem não tem um seguro-saúde nos Estados Unidos fica sem assistência pública. Então tem um estudo que de 2014, um estudo canadense, que eles compararam regiões mais pobres do Canadá, né, e regiões mais pobres dos Estados Unidos. A sobrevida nas regiões mais pobres canadenses é superior às mais pobres americanas, porque o Canadá tem sistema público eficiente. Que interessante. Toda a medicina no Canadá é pública, né? Que interessante. Então isso recebe a todo o em mundo, dados gerais, por exemplo, no Brasil, quantas mulheres estima-se que morrem de câncer de mama? Olha, seriam 22%, em torno de 22% o esperado para esse ano seriam 62 mil casos. Só que a pandemia fez realmente cair, nesse período, 75% estima-se, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a redução de diagnósticos iniciais. Gente, isso é uma coisa muito séria. Redução de diagnóstico, né? A fala do Dr. João Itur, no início, falou a importância do diagnóstico precoce. Então, com essa pandemia, as pessoas estão deixando de fazer as suas revisões, os seus check-ups, né? E fazer os exames preventivos, na realidade. Então, pode acontecer, um pouco mais à frente, um aumento significativo, então, disso. De casos mais avançados. Graves. Exatamente. Eu recebo o newsletter do sistema epidemiológico da Austrália, eu recebo todos os meses, né? E a Austrália é um país que, embora de dimensões continentais, é um país que tem uma população menor, né? É um país de primeiro mundo, organizado, sistema público também de saúde, né? E aí eles têm gráficos atualizados desse ano, coisa que nós vamos ter daqui a um ano, provavelmente, né? E lá houve uma redução de em torno de 20% de diagnósticos nos últimos 3 a 4 meses. Então, por exemplo, a Austrália teve uma redução de 20 a 30. Na Austrália. Aqui no Brasil, provavelmente mais do que isso. Que coisa. Ou no mínimo igual, semelhante, né? Muito bem. Isso é significativo. E a questão, outro item assim que eu acho que é importante, que muitas mulheres ficam na dúvida,
Qual o melhor exame para fazer esse diagnóstico? É a mamografia, é o ultrassom, é a tomografia, é a ressonância. Eu acho que as pessoas às vezes confundem, né, os exames, quais são mais eficazes para diagnosticar o câncer de mama. Isso é muito importante, na verdade. Assim, o melhor exame, o que diagnostica tumores, através de visualizar o tumor ou de diagnóstico, ou de apresentar sinais indiretos, é a mamografia, na verdade, né? Se nós analisarmos a totalidade dos diagnósticos em relação a exames, o exame mais eficiente é a mamografia, né? As pessoas muitas vezes valorizam, eu digo os clientes, pacientes, né, valorizam bastante o ultrassom em função da sofisticação do exame, do aspecto da máquina. As pacientes ficam impressionadas, até porque as biópsias são dirigidas pelo ultrassom, né? Só que o câncer aparece com mais frequência na mamografia. O ultrassom, ele complementa a mamografia e direciona biópsias. Então, muitas vezes, né, a mamografia mostra sinais indiretos, aí a paciente faz o ultrassom e o ecografista vai localizar o tumor e vai ter acesso à biópsia, né? Tanto que, e isso já ocorreu em situações comigo em clínica privada, né? Se o ecografista que vai fazer o ultrassom não olhar a mamografia, pode passar a lesão desapercebida. Ele precisa fazer... Eu tive um caso ano passado, até numa clínica eficiente, boa, né? Que a mamografia mostrou um tumor, a ecografia não mostrou, porque o ecografista não havia visto a mamografia. E realmente era um câncer de mama, né? Então, isso é muito importante. E quando eu oriento os pacientes, eu sempre falo, eu acho que a paciente tem que estar empoderada, né? Tem que ter conhecimento para desenvolver uma visão crítica, né? A ressonância é um exame que é muito importante para planejamento cirúrgico, muito importante em mamas densas, mas não enxerga tumores abaixo de 4,3 milímetros. E não enxerga sinais indiretos como microcalcificações. Microcalcificações, a grande maioria das vezes, é um sinal muito precoce de câncer, né? Então, na verdade, os exames eles têm pesos diferentes e indicações também complementares, na verdade. E a ressonância magnética? Pois é, a ressonância que, como eu disse, então ela realmente ela não substitui a mamografia. Então, em pacientes de alto risco, muitas vezes intercalamos os exames, mas não podemos ficar só com a ressonância, senão nós vamos deixar passar carcinomas in situ, lesões muito pequenas, que são justamente as curáveis, né? Com qual idade a mulher precisa começar a fazer a mamografia? A mulher precisa iniciar a fazer mamografia com 40 anos. Mas se tiver um familiar, tipo a mãe, teve câncer lá com 40 anos, ela vai começar com 30. A mãe teve com 35, ela vai começar com 25. Mas a mama de 25 anos é muito densa, mas pode enxergar sinais indiretos. Outra coisa muito importante é a diferença entre mamografia de rastreio e mamografia diagnóstica. A mamografia de rastreio é aquela que a paciente vai fazer acima dos 40 anos, todos os anos, né? Para tentar fazer diagnóstico precoce. Mas se essa paciente ela tiver 28 anos e tiver uma lesão na mama, que ela palpou, ela tem indicação de fazer mamografia junto com o ultrassom. Né? Até antes do ultrassom. Entendeu? Porque aí passa a ser uma mamografia diagnóstica. Eu preciso da informação da imagem dessa lesão. Né? Sim, porque essa questão do toque, né? Fazer o autoexame, que é uma coisa também que eu acho que é importante falar, que isso também deve ser feito desde nova também, o exame de toque, fazer todo um acompanhamento, né? Assim, na minha dissertação, em 526 casos unindo o hospital universitário e a clínica privada, 7% no total eram abaixo de 40 anos. Todos os casos abaixo de 40 anos foram visualizados pelo toque, a grande maioria ao acaso. Olha que interessante. Na verdade, nessa amostra, que compreendeu o período de 99 a 2009, né? Mas não faz tanto tempo assim. Porque foi avaliado de sobrevida, por isso que precisou um tempo a mais de avaliação, né? Mas assim, da amostra privada, 46% dos casos foram vistos pela mamografia.
46%. Isso é muito sério, gente. Muito sério. 45% foi visto pela própria paciente. 5% foi visto exclusivamente pelo ultrassom e mais ao redor disso, exclusivamente pelo ginecologista na consulta de revisão. Então, na verdade, 45% das pacientes de clínica privada, que são pacientes com plano de saúde, então foram vistos pela própria paciente, a maior parte é um acaso. No hospital universitário, 18% foi visto pela mamografia, 75% pela paciente. Por isso, da importância de se conhecer seu corpo, né? Isso é uma falha de rastreamento, na verdade. Isso é a falta de hábito e da pessoa fazer os exames periodicamente. Na verdade, em clínica privada, nós temos que ter acima de 50% pelo menos. Olha só. Né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Isso impacta em diagnóstico inicial e impacta em sobrevida. Quanto mais diagnósticos não vistos pela mamografia, que pode ver antes de ser palpável, né? Quanto mais diagnósticos tivermos pelo tumor palpável, a princípio nós teremos estadios um pouco mais tardios e isso vai impactar na sobrevida. E uma coisa muito importante, na verdade, a sobrevida, a curabilidade, eu falei lá no começo que é pelo estágio da doença, pelo estadiamento, né? Se nós observarmos a paciente em estágio 1, não importa onde ela for tratada. Em alguns casos, por exemplo, no SUS ela vai ter mais mastectomias, e clínica privada mais cirurgias conservadoras, mas a curabilidade vai ser a mesma. A piora da curabilidade vai ser com os estadiamentos mais tardios. Né? Isso é importante. Um item que eu acho que é importante para que as mulheres prestem atenção é o que identificar. Bolinhas, nódulos, mudanças na mama. Eu acho que esse detalhamento assim é importante ela entender o que é. Daqui a pouco são pequenas glândulas, bolinhas que incomodam, ou pode ser só bolinhas que estejam ali, que não estejam doendo. Precisa doer ou não? Na verdade, o que eu sempre recomendo para as pacientes, né, é que tenham conhecimento da sua mama, né? Na verdade, esse conhecimento ele é relativo. Muitas mulheres não gostam de se palpar. Essa é a verdade, né? Tem mulheres que passam um creme no corpo e não passam nas mamas, por exemplo, né? Quando eu falo por exemplo, tanto no autoexame como por acaso, muitas vezes passando um creme, passando um óleo, né? E na verdade, o que a mulher deve buscar? Diferenças na mama. Ela tem a mama está com uma assimetria, uma está maior que a outra, ou ela viu alguma retração, ou ela palpou simplesmente um nódulo no banho, né? Então, o que se busca, na verdade, é diferenças do que aquilo que ela está acostumada. Por isso que eu recomendo o hábito de passar um creme, um óleo de banho, né? Porque é uma maneira da paciente detectar. E essas mulheres acabam realmente identificando muitas vezes exames que às vezes o profissional teria dificuldade de localizar, só pelo simples hábito dela conhecer seu corpo, e tal. Exatamente. E uma pergunta assim, as telespectadoras já estão falando aqui, né? A Gladys Delgado está aqui agradecendo ao Dr. Etur, dizendo que ela fazem 25 anos que está curada, coisa boa, adoro falar das mulheres curadas. Obrigada, Gladys, por participar. Se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, o Dr. João Etur vai responder aqui, depois fica na live, fica aqui na Revista Interativa e a gente vai respondendo no decorrer da entrevista ou depois. Uma coisa que muitas mulheres me perguntaram, pergunta para o Dr. João Etur, e as mulheres que usam prótese? Né? Hoje tem meninas com 16, 18 anos já colocando silicone. Isso. E como fica essa questão do silicone? Porque daqui a pouco o silicone fica desajustado, fica a ponta do silicone, se aquilo pode interferir, se pode gerar algum nódulozinho, se tem interferência. Enfim, fala um pouco sobre as mulheres que usam prótese. Na verdade, em relação a câncer de mama, o implante, a prótese estética, ela acaba beneficiando o diagnóstico. Essa é a verdade. Né? Por quê? Porque o implante é colocado atrás da glândula, ou às vezes em dual plane, né?
atrás do músculo, parte dele atrás do músculo e parte atrás da mama, né? Em ambas as situações, o que acontece? Ele empurra a mama para frente, a mama, a mama abraça o silicone. Então a espessura de tecido mamário ao redor do silicone, ela fica mais estreita. Isso permite que nódulos menores se tornem palpáveis. Entendeu? Então, uma mulher em pé, com a mama sem um implante, ela tem uma mama piramidal. Se ela tiver um nódulo profundo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de palpar. Se ela tiver com um implante, esse implante vai empurrar esse nódulo para a superfície. Isso que vai acontecer, né? Até mesmo para o tratamento acaba muitas vezes facilitando, né? Porque é possível, no caso, para quem trabalha com cirurgia oncoplástica, por exemplo, pode ser retirado o silicone, fazer a cirurgia reversa, né? Coloca o silicone de novo, várias vezes já aconteceu comigo isso, né? Oportunidades assim. Então, na verdade, eu até nesse aspecto eu sou favorável ao uso do implante. Não há nenhum tipo de interferência, não vai... A princípio, não. Outra pergunta que muita gente faz é quanto à questão do sutiã, né? A mulher vai dormir com aquele sutiã de barbatana, aquele ferrinho, vai começar a pinicar a mama e esse ferrinho que recorrentemente pode formar algum tipo de nódulo, pode prejudicar a mama? Na verdade, vai machucar a mama, né? É prejudicial, prejudica o sutiã apertado excessivamente, dificulta a circulação, né? Mas isso não vai, a princípio, não existe evidência que isso cause possa câncer. O trauma causar. não causa câncer de mama. Trauma não causa. Não. O que existe né? Antigamente se sabia muito pouco de câncer, então era uma explicação que as pessoas leigamente achavam para justificar. Eu tive um traumatismo, meu bebê bateu com o cotovelo e tal, para justificar o aparecimento de um nódulo, mas... Que o câncer não tem nada a ver com nenhum tipo de trauma que a mama possa sofrer. Outra coisa que muitas pessoas perguntam, e não sei se existe alguma associação, esses desodorantes, antitranspirantes, antiperspirantes, enfim. Isso. Eu já li alguns artigos sobre isso, e a minha irmã mesmo, que teve câncer de mama, sempre dizia do perigo de dormir com esse desodorante, porque ele vai criando uma camada que proíbe que as glândulas respirem. Existe algum nexo disso? Não existe, porque na verdade o que acontece? Como é que surgiu? Isso do tempo que era só e-mail ainda, existia um e-mail circulando há anos atrás, falando que o desodorante provocava aumento de linfonodos, que teria a ver com câncer, né? Não, isso na verdade nunca existiu. O que acontece é que a depilação da axila provoca microescoriações, que a mulher não percebe, né? E claro que entram germes, são filtrados pelos linfonodos axilares, ocorre aumento, por isso que é normal, é comum mulheres tenham gânglios palpáveis na axila, né? Muito comum, em função da depilação, que entram com a depilação, né? Pelo trauma, né? Até no caso de tirar cutícula. O folículo ficar inflamado. Isso não tem a ver. Isso, na verdade, era uma confusão em função de que o câncer também se dissemina pelos linfonodos, né, pela circulação linfática, e a grande maioria para a axila, né? Mas realmente não tem nada a ver. Mas é importante ter um cuidado com isso também, com né? certeza. Cuidado no sentido de pele, de cuidado. Né? Certo. E vamos falar então um pouco do tratamento, né? A gente falou do diagnóstico, nós falamos da importância do toque, do diagnóstico precoce. E agora? E os tipos de tratamento? Pois é. Na verdade, assim, o câncer, como eu falei antes, é uma doença complexa. Acredita-se que não existam dois cânceres iguais, né, de duas mulheres, porque na verdade o câncer é uma doença do indivíduo, são células atrapalhadas que sofreram mutações sucessivas em sequência e originaram um tumor naquele indivíduo. Gostei do atrapalhadas. Atrapalhadas porque na verdade são células do indivíduo, não é um invasor de corpos, uma bactéria. São as próprias células que se desorganizaram. Então, na verdade, claro que existem câncer como o de colo de útero que tem influências virais, mas assim mesmo a influência viral nesses casos é uma influência limitada. Ela só bloqueia um sistema de apoptose da célula, que é uma morte celular programada. Porque existem mecanismos de proteção, né, celular. E o câncer se origina basicamente de mutações oriundas de envelhecimento celular. O acúmulo de células velhas
produz agentes carcinogênicos, né, que o indivíduo vai desenvolver câncer de acordo com na verdade, com uma série de fatores coincidentes que fruto de mutações e que poderão desenvolver. Por isso que existem pessoas que têm mais câncer que outras, famílias, né, que desenvolvem câncer mais que outras. Então, na verdade, o câncer então é uma doença individual. E acredita-se que o câncer de mama seja talvez o mais eclético, né, de todos os nossos tipos de câncer. Então, o que acontece? O câncer, como existem inúmeras variáveis prognósticas nos cânceres de mama, né, nos anos 2000, ali, 2 estudos básicos, eles subclassificaram o câncer de mama em subtipos de acordo com a origem das suas células, tá? As células que davam origem ao câncer de mama, né? Então, na verdade, esses estudos agruparam em 5, 6 subtipos diferentes, com características prognósticas diferentes. O que significa isso? Hoje nós sabemos que tem subtipos tumorais que dão metástase mais precoce, que a doença evolui mais rápida, né? E que alguns deles apresentam terapias-alvo que são específicas para aquele subtipo tumoral. Tá? E outros tumores, que são os tumores que contêm receptores hormonais, né? Que são ditos tumores hormonais, são tumores de crescimento mais lento, mas também tem uma terapia-alvo de estrogênio. Então, o que acontece? Basicamente, quando nós temos um diagnóstico de câncer, é preciso subclassificar esse tumor. Né? Então, isso depende de exames, especialmente do patologista. O patologista é peça-chave na identificação desses subtipos tumorais. Né? Com essas informações, então, nós vamos determinar qual vai ser a sequência de tratamentos. O câncer, historicamente, era tratado com cirurgia, né? Nos últimos 300 anos. Né? Por mais de 100 anos, o tratamento de eleição foi o tratamento, a mastectomia radical, foi desenvolvida lá, foi modificada pelo Dr. Hauser, né? Isso 120, 130 anos atrás, nos Estados Unidos, né? E 30 anos atrás que nós começamos a fazer cirurgias conservadoras. Isso foi um grande salto. Cortavam quase o braço junto. Retirava, e teve uma época que doença avançada se retirava braço também. Né? Então, realmente, isso causou um medo muito grande nas mulheres. Então, historicamente, também as mulheres tinham medo de fazer diagnóstico porque elas sabiam que ia perder a mama. Né? A mama e o braço. E a mama e o braço. Na verdade, o que aconteceu nesses últimos 15 anos, especialmente? Houve um salto em relação, em termos de tratamento, na evolução. Né? Hoje, tem pacientes, muitas pacientes, né, que têm determinados subtipos, elas iniciam por quimioterapia. Por que iniciam por quimioterapia? A quimioterapia não necessariamente é o sinal, o uso da quimioterapia não é um sinal de gravidade. É um sinal de que ela apresenta uma doença que tem que ser tratada de maneira exemplar para obter o máximo de possibilidade de cura. Né? Então, o que acontece? Né? E nesses subtipos mais agressivos, então se inicia por quimioterapia. São os triplo negativos, os HER2. Né? Aí, o que acontece? 50% a 60% desses casos têm resposta patológica completa pós-quimioterapia. Então, fez a quimioterapia, resolveu. Exatamente. E resolveu, na verdade não resolveu, né? É necessária ainda a cirurgia. Mas, quando a gente sabe que teve uma resposta completa, isso aumenta a chance de cura do paciente. Né? E a questão de fazer quimioterapia na frente também é porque daí não atrasa o tratamento sistêmico. Eu não sei se dá para entender. Se eu tenho um tumor que tem uma característica mais agressiva, como é que ele vai o que vai caracterizar essa agressividade? É a produção de metástase, que é a doença em outros órgãos. Tá? Se eu operar esse paciente primeiro, o que vai acontecer? Eu vou retardar o início da quimioterapia. Se eu tiver uma complicação cirúrgica, eu vou retardar mais ainda o início da quimioterapia. E o que pode nos levar ao paciente é a doença metastática. Então, isso inverteu, na verdade, a forma de tratar. Então, nós passamos a nos preocupar muito mais com o tratamento sistêmico no início, né? E adiamos a cirurgia, que é o tratamento loco regional, para um momento mais tardio. Isso de quantos anos para cá? Isso, na verdade, as evidências surgiram antes de 10 anos atrás, né?
mas nos últimos 10 anos isso foi gradualmente sistematizado. Olha que interessante, isso é recente, né, João? Muito recente. Isso é recente, ou seja, um tratamento que foi totalmente alterado. Porque começaram a ver a paciente no modelo sistêmico, porque operava, dali um ano, 2, vinha para outra mama. Exatamente. Ou daqui a pouco vinha um mais grave para algum, né? Ou entrava em metástase para outros órgãos, né? Claro, sabe-se que, né, é definido o câncer de mama como uma doença sistêmica há mais de 30 anos, né? Mas só que as evidências foram melhorando, surgindo e melhorando ao longo dos anos. Sim. Né? Então, o que acontece? Hoje nós temos realmente, provavelmente, os dados, se fôssemos fazer uma avaliação de sobrevida global hoje, seria mais elevada do que 10, 15 anos atrás, provavelmente. Né? Claro, ainda na dependência de estágio, aumento e tal. Então, isso é muito significativo. Né? Hoje mesmo eu tive um exame, um laudo anatopatológico pós tratamento cirúrgico e pós-quimioterapia neoadjuvante com resposta completa. Né? Então, na verdade, isso é uma satisfação receber um resultado assim. Né? E fala para as nossas mulheres que estão ouvindo, e tem várias mulheres, estão muito felizes aqui, ó, Simone Bordignon mandou um abração, eu não vou conseguir falar de todas, tá? Mas assim, algumas eu tô conseguindo acompanhar. Qual a diferença da radioterapia para quimioterapia? A quimioterapia é o tratamento sistêmico medicamentoso. Certo. A radioterapia é o tratamento com irradiação, é um tratamento loco-regional, né? Atinge mama, atinge axila, né? É um tratamento. A radioterapia é feita sempre quando existe indicação de quimioterapia, ela é feita sempre depois da quimioterapia e depois da cirurgia. Né? Digamos que a cirurgia seja primeiro, primeiro tratamento, faça a quimioterapia, a rádio é depois. Certo. Se não fizer a quimioterapia, faz a cirurgia e depois faz a radioterapia, que é o tratamento loco-regional com irradiação. E muitas mulheres às vezes têm um medo da radioterapia por causa dos efeitos colaterais dela e que pode também afetar fala um pouco sobre a questão dos efeitos colaterais, tanto da quimio quanto da rádio. Na verdade, as pessoas normalmente têm mais medo da quimioterapia. Só que os efeitos da quimioterapia são durante a quimioterapia. Né? Cai cabelo, sintomas gastrointestinais, né? Algumas quimioterapias provocam efeitos em unhas, nervos periféricos, mas após a quimioterapia eles desaparecem, a pessoa volta à sua vida normal. Paladar também, né? Muitas vezes a pessoa sente gosto tudo meio metalizado, né? Isso em virtude da quimioterapia. Da quimioterapia, porque a quimioterapia ela não atinge só células tumorais, ela atinge células que têm comportamentos mais ou menos parecidos, né, de multiplicação celular com as células tumorais. A radioterapia, na verdade, aí o que acontece? Né? Os efeitos que provocam são efeitos mais permanentes. Durante a radioterapia, às vezes existe vermelhidão, existem algumas reações, mas, por exemplo, uma mama irradiada, uma mama que tenha recebido radioterapia, é uma mama, por exemplo, que se a paciente aumentar de peso, a outra mama aumenta, aquela mama não aumenta. Né? É uma mama que ela não aceita, ela não amamenta mais, é uma mama que ela não aceita cirurgias plásticas, né? Por causa que altera as configurações do tecido, a vasculatura, né? Então esses são efeitos de longo prazo, né? Anos atrás não se dava tanta importância para isso, porque isso faz parte do tratamento, as opções eram mais limitadas, né? Hoje, algumas vezes, pode-se fazer uma mastectomia subcutânea para tentar, é uma maneira de tentar escapar da radioterapia. Não é garantia, porque vai depender do resultado pós-cirúrgico, né? Mas são efeitos que variam do paciente para outro, a gente não consegue realmente definir qual o paciente que vai ter esses efeitos colaterais ou não, né? Muitas têm poucos efeitos, né? Algumas têm dor crônica, mas geralmente essas dores são dores quando a pessoa vai fazer uma atividade braçal, né? Então a mulher resolve fazer uma faxina na casa, por exemplo, né? Daí tá com dor, né? Fica com dor, né? Então são efeitos ligados à radioterapia, certo? Né? Não à cirurgia.
Eu tô vendo que tem alguns homens aqui nos assistindo, né? E me ocorreu uma pergunta aqui que eu acho que é interessante falar. Acontece câncer de mama em homens? Acontece. Na verdade, é uma proporção de mais ou menos 0,5% dos cânceres de mama, né? Frequentemente os diagnósticos são um pouco mais tardios, porque o homem é um pouco mais relapso, né? Se ele não tiver conhecimento do câncer de mama em homens, isso pode retardar o diagnóstico. Mas eu atendo muitos homens, já operei vários homens com câncer de mama e atendo muitos homens com ginecomastia, que é mama masculina, né? Ou às vezes com dúvidas, às vezes é só gordura, mas realmente é muito interessante isso. Aumentou a proporção de homens que procuram um mastologista. Olha que interessante, né? Na verdade, essas gerações mais jovens, a tendência é se fazer diagnóstico muito mais precoce, porque, na verdade, essas mulheres já estão sendo educadas dentro de um outro patamar, né? De conhecimento, de recursos, né? Quer dizer, o resultado da cirurgia são muito melhores do que eram há 30 anos atrás. Então, quer dizer, esse medo, ele acaba sendo amenizado pela expectativa de resultado, né? E eu acho que é importante falar a informação, né, João? Informação. Quanto mais informação as pessoas tiverem, né? Inclusive a própria especialidade. Na entrevista que tu deste na Interativa, na revista impressa, tu falas assim, a própria profissão e a especialidade da mastologia é recente. Sim. Porque muitas pessoas não conheciam essa especialidade. Quantos anos tem essa especialidade? A mastologia tem mais de 30 anos, tem... Bom, eu sou mastologista titulado desde 89, né? Já havia, eu acho que naquela época eu acho que uns 8 anos, mais ou menos, 10 anos. Mas é recente, então, na realidade, essa especialidade. É que, na verdade, ficou muito tempo sem as pessoas terem conhecimento, né? Por falta de divulgação. Na verdade, o câncer de mama ele se tornou mais complexo pela evolução. Hoje realmente não é fácil, né? Os profissionais hoje têm residências médicas em mastologia, nós temos aqui na universidade, né? Sim. Hoje realmente tratar um câncer de mama de maneira como se tratava antigamente, não sendo com um profissional especialista, é um risco que se corre em termos de curabilidade. Com né? certeza. Porque se lida com informações, muitos detalhes que vão ser fundamentais na escolha do tratamento. Na verdade, é que nem um carro de corrida que eles valorizam lá segundos, fração de segundos para chegar na frente. Né? Então, o tratamento ele é baseado, não é uma pessoa que trata câncer de mama, é uma equipe que trata câncer de mama, na verdade. Né? Nós precisamos de um bom patologista. Começamos lá, primeiro nós precisamos de um bom exame de imagem, de qualidade. Os exames, eu sempre digo para os pacientes, não são todos iguais. Por trás de um aparelho sofisticado tem que existir um profissional que esteja disposto, com paciência e com conhecimento, fazer diagnóstico de mama, porque na verdade a mama, quando se olha a mama no ultrassom, ela é um granito. Na verdade, não é que nem enxergar o bracinho do bebê lá dentro do útero, né? Na verdade, o ecografista, por exemplo, ele tem que ser paciencioso e ter conhecimento da mama. O radiologista, ele vai olhar lá com a lupa, vai aumentar na tela, né? Aí nós temos que ter os profissionais envolvidos, nós temos que ter um bom patologista, como eu disse, né? Com conhecimento de mama, né? Mas nós precisamos de um oncologista focado, com experiência em câncer de mama. Quer dizer, na verdade, a cirurgia ela tem que ser uma cirurgia exemplar, né? Então, esse conjunto de fatores é que faz com que a gente atinja a curabilidade, não é um profissional só, né? Isso eu sempre valorizo, graças a Deus, aqui em Santa Maria nós temos profissionais excelentes em todas as áreas, né? Que na verdade esse grupo foi sendo construído ao longo do tempo, né? Muitos desses profissionais dessas áreas que atuam em conjunto foram meus alunos na graduação, né? Então isso é algo que foi construído ao longo do tempo, né? E cada vez vai ser melhor. Nós temos mastologistas jovens entrando no mercado que vão, né? Com certeza. Vão ser o futuro né?
da cidade. É assim, é um ciclo, né? E eu acho que cada vez mais, como a informação está mais acessível, as residências, né? Como aqui em Santa Maria, nós já temos um centro formador de profissionais especialistas em mama. E eu acho que uma coisa que é interessante falar que é a questão da fisioterapia pós-mastectomia. Muito importante. Então, quando fala em equipe, eu acho que é interessante as pessoas entenderem que também no pós-operatório, fala um pouquinho pra gente, porque daí nós temos ainda os psicólogos, nós temos os fisioterapeutas, e eu acho que esse é um item assim, importante, os cuidados pós-operatório. Na verdade, é um contexto tão grande. Porque quando eu falei agora desses profissionais, eu falei especificamente do resultado terapêutico de curabilidade, né? Mas na verdade o paciente é um contexto, né? Psicólogo, psicanalistas, fisioterapia, muito importante. Hoje eu tenho uma fisioterapeuta que eu opero, no outro dia de manhã cedo ela está atendendo o paciente no hospital, né? Isso já há alguns anos já isso, né? Então são necessidades que vão surgindo, por isso que eu falei Qual antes, é a diferença? né? Então fala para as mulheres aqui. Qual é a diferença, por exemplo, de uma mulher fazer o procedimento cirúrgico e ter este acompanhamento na fisioterapia? Quais são as diferenças nos resultados? No caso, por exemplo, no meu caso específico, né, de cirurgias, por exemplo, de mastectomias subcutâneas, né? Isso é fundamental na prevenção de necroses, necrose de retalhos, né? E tem a ver com o sucesso da cirurgia. Isso é muito importante, né? E num contexto geral de outros procedimentos, inclusive, é na recuperação do paciente, né? No retorno dela à funcionalidade, à vida normal dela, voltar às atividades normais dela, né? Então, fisioterapia é fundamental, né? A questão emocional, né? Porque ainda se vive aquele estigma do câncer, da doença que mata, da doença que mutila, né? Então o apoio emocional ele é fundamental, né? E muitas vezes o profissional, por mais que se converse, que se estimula, né? É necessário que o paciente tenha um apoio profissional no sentido de desabafar, né, botar para fora, né? Até porque a paciente com câncer de mama, ela vai falar com a amiga dela. Bom, a amiga dela tem medo de ter câncer de mama, ela não sabe o que falar. Eu tenho pacientes, várias vezes eu ouvi, né, relatos de pacientes, dizendo que algumas pessoas se afastaram. Isso eu ouvi várias vezes, né? Isso tem a ver com os medos dessas pessoas, né? Não é por mal, né? Não é por maldade. Isso muitas vezes tem a ver com outros sentimentos, né, dessas pessoas. Mas eu ouvi muitas vezes isso. Então, e aí entra a questão do profissional. O profissional é aquela pessoa que vai, né, direcionar o raciocínio, dar aquele suporte, sem o envolvimento que uma mãe, né, que às vezes uma amiga poderia significar. Mas, só para complementar, hoje de manhã eu li o relato da repórter da RBS, a Alice, né? E muito interessante quando ela fala sobre o apoio da família dela, né? E isso é fundamental, né? O apoio das pessoas que estão junto, maridos, né? Hoje o meu consultório, eu tenho na minha sala de consulta, eu tenho 4 cadeiras, né? Porque frequentemente vem neta, filhos, esposo, irmãs, né? E eu acho tão importante e bonito isso, né? Essas pessoas participando, né? Do momento que gera um sofrimento, principalmente em função dessa expectativa negativa que muitas vezes as pessoas têm, né? Porque, claro, o emocional, a mulher, por exemplo, vai fazer a quimioterapia e aí perde o cabelo. E aí parece que o primeiro símbolo da feminilidade da mulher é o cabelo. Então, a primeira coisa, estou morrendo, estou doente, né? E aí começa toda aquela problemática da aceitação, da autoafirmação, né? E aí vem a questão
do acompanhamento psicológico, a importância disso, porque muitas vezes até os teus amigos ou familiares estão mais com pena de ti, mais com medo e te deixando mais para baixo do que dizer, não, vamos lá. Eu me lembro com a minha irmã, dizia, vamos lá, tá mais forte que isso. A força, a gente, o familiar muitas vezes, ele não tem aquele conhecimento científico dela lidar com as perdas diárias que vão ter, né? E isso eu vejo a importância de um psicólogo, de um psicanalista, de uma pessoa formada, um acompanhamento profissional para conseguir superar isso sem ficar no dilema do coitadismo, do sofredor, porque tudo fica aumentado, né? Tudo fica aumentado. Então eu vejo a importância desse trabalho multidisciplinar, porque muitas vezes eu falo, ai pobrezinha, e aí começa a vir toda a penca da família que teve problema na família, fulano teve isso, Beltrano, então eu vou morrer, porque minha mãe teve, minha avó teve, minha tia teve, e aí a pessoa já se condenou, né? A pessoa já se declarou que não vai ter jeito, que a família toda ela teve câncer. Então aí vem a questão da autoestima da pessoa e a vontade de lutar, né? Então eu vejo que isso é um item bem importante. Aqui eu estou com um comentáriozinho da Claudete Seidel, que também está comentando várias vezes aqui, que eu acho que é bacana. Ela está falando da importância da fisioterapeuta, que a fisioterapeuta ajudou muito, está citando, está indicando até algumas fisioterapeutas aqui no grupo, gente. Valeu, estou gostando. E aqui eu estou com o Gelson Franzi, também está mandando um abraço. Gelson Franzi, é o teu paciente masculino ou familiar. Porque é a família toda que está acompanhando essa situação, né? Eu acho que a família toda precisa abraçar a causa, né? Acho que isso é bem importante. Pessoal, podem fazer as perguntas. Se tiver alguma pergunta específica para fazer com o Dr. João Itur, né? A gente já vai passar aqui as dúvidas que possam ocorrer, porque muitas vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, né, João? Eu acho que o conhecimento liberta, com certeza, né? É uma oportunidade, né? E hoje a gente vê muitas mulheres assumindo que tiveram e mostrando da curabilidade, a importância de dizer, tem reconstrução mamária, tem solução, existem várias alternativas de tratamento, com certeza. né? E isso é uma coisa bem importante. Uma pergunta que eu te faço: quanto tempo para a pessoa poder dizer que está curada? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho que esperar um protocolo de 5 anos para saber se está curada. Existe algum número? Na verdade, esse protocolo de 5 anos ele tem a ver com o seguinte: quando se passa o pico de recidiva da doença em torno de 2 a 3 anos, né? À medida que vai passando o tempo, quando chega nos 5 anos, esse risco de recidiva ele cai no patamar mínimo e ele vai permanecer linear para o resto da vida. Então, acima da população geral. O que significa isso? Toda pessoa, né, toda paciente que tiver um câncer de mama, ela sempre vai ter um alto risco também para ter um outro segundo tumor, né? Alguns tumores, tipo esses tumores hormonais, né, o subtipo hormonal, eles podem recidivar mais tardiamente, mas essa probabilidade vai reduzindo com o passar do tempo. Os tumores mais agressivos, frequentemente, em geral, né, quando não retornam dentro dos primeiros 5 anos, dificilmente podemos considerar a paciente curada normalmente, né? Mas o que acontece, né? Essas pacientes, elas vão sempre estar sob vigilância, ou pela probabilidade de retornar à doença, ou pela possibilidade de ter um segundo tumor. Como eu já tenho alguns anos de estrada, né? Eu já opero segundos tumores de pacientes. Esse risco gira em torno de 18% entre 20 e 25 anos, de ter um segundo tumor. Isso é importante porque hoje as mulheres vivem muito mais, a expectativa de vida, né, hoje gira em torno de acima de 80 anos, né? Isso, na verdade, isso tem variantes, né, conforme a região do país e índice de desenvolvimento humano, né? Mas a verdade é que as pessoas vivem muito hoje. Então, se uma paciente se opera, por exemplo, câncer de mama, né, se trata com 50 anos, eu tenho que me preocupar com 40 anos em relação a ela, né? Então, é claro que nesse período ela poderá ter um segundo tumor, né? Na mama ou em outra parte? Na mama. Quando eu falo em outro tumor, seria na mama. Recidiva, metástase, seria em outro órgão, né? Então, o que significa isso? Que, na verdade, nós consideramos tecnicamente o paciente curado com 10 anos, com 5 anos, mas ele vai estar sempre sob vigilância. Dá para entender? Sempre estando com vigilância.
Em função, porque imagina, uma pessoa que tenha a mãe com câncer de mama, ela é um alto risco para desenvolver um câncer de mama. Fala sobre certo? a genética, acho que isso é importante falar da genética, influencia ou não influencia? Isso. Eu falei antes, a mãe tem, a avó tem, criou. Isso. Tem genética ou não tem genética? O que acontece? Na verdade, o câncer é uma doença genética, são mutações, como eu falei lá no começo, né? Mutações coincidentes que geram uma célula que vai desenvolver capacidade de invadir, de viajar pelo organismo, sobreviver no sistema imunológico, dar metástase e tal, né? Então, o câncer sempre é uma doença genética. Quando a gente fala em hereditariedade, nós estamos falando em mutações que se transmitem de pais para filhos, né? Esse tipo de mutações são mutações que, na verdade, elas existem em todas as células do corpo. Então, o nosso código genético é passado pelo óvulo ou pelo espermatozoide, porque são mutações que não têm a ver com se é feminino, masculino, né? Então essas mutações, elas correspondem, transmissíveis, elas correspondem a mais ou menos 15% dos casos de câncer de mama. Então 85% dos casos são aleatórios. Só 15% da genética de Isso, família? dentro de síndromes conhecidas, né? Possivelmente nós temos muitas outras síndromes que não são conhecidas. É isso aí. Então, o que acontece, né? Quando nós temos uma mãe com câncer de mama, por exemplo, isso aumenta o risco matemático da paciente desenvolver câncer de mama. E se for um outro câncer? Por exemplo, depende. Se na família uma tia tinha câncer de ovário, outra tinha câncer de pâncreas, boca, rim, enfim. Próstata. Bom, próstata. Aí esta família pode ter algum gene mutante que seja transmissível e que seja responsável por vários tipos de câncer, não só o de mama. Existe um dos nossos genes, que é um gene que controla a apoptose, morte celular programada, que é o PEC53. Existe uma mutação desse gene PEC53 que é exclusiva da nossa região sul aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Por exemplo, né? Então ele é responsável por vários tipos de câncer, né? E aí existem outras mutações de BRCA, né? 1 e 2, outros em pesquisa, né? Muitos em pesquisa. Futuramente nós vamos ter isso mais claro. Mas dentro do que é conhecido hoje, né? Ao redor de 10 a 15% são hereditários. Achei que esse índice fosse até maior. Então, acredito. Novamente, a importância do diagnóstico precoce, da autoavaliação, né, e do acompanhamento anual. Que serve para todas as mulheres. Que serve para todas as mulheres, porque essa genética é só 10 a 15%, né? Exatamente. Aqui, a Cristiane de Menezes Faria está fazendo uma pergunta que eu achei bem interessante. Olha só, gente. Fazer mastectomia preventiva. Me lembrei da Angelina Jolie. Para casos de câncer de mama com origem genética comprovada, é válida? Olha, na verdade, bom, é consenso da Sociedade Brasileira de Mastologia que pode ser colocado essa opção terapêutica, na verdade cirúrgica, para evitar a doença em mulheres abaixo de 60 anos, tá? Na verdade, é uma opção aceitável depois, havendo comprovação de mutações hereditárias, né? E depois da paciente, da mulher que tem essa mutação, estar muito esclarecida das vantagens e desvantagens do procedimento. Na verdade, das pacientes que me procuram, a maior parte das vezes elas desistem, né? São poucas, mas daquelas que me procuram para isso, elas desistem à medida que elas ficam sabendo de resultados, né? Dos riscos, risco de necrose, porque não é simplesmente colocar uma prótese atrás da mama como é na cirurgia estética, né? Então, na verdade, nós vamos substituir a mama por uma prótese. Então, isso é um procedimento excelente para tratar câncer de mama, né? E não como prevenção. Não. E aí, como prevenção, nós estamos substituindo uma mama normal, que não é doente,
né? Por uma prótese correndo risco de contraturas, de necrose de areola, né? Por mais experiência que tenha um cirurgião, existem riscos, né? Outra questão importante, né? O tecido tem que ser totalmente retirado, né? Se retirar metade do tecido mamário, então nós não vamos ter os 95% que foram comentados no caso da Angelina Jolie, né? Então nós vamos ter uma redução de 95%, não 100%, se nós retirarmos todo o tecido mamário. E retirando todo o tecido mamário, claro que isso acaba influenciando no resultado estético, né? E quando eu falo resultado estético, ele só estabiliza o resultado definitivo da cirurgia depois de 5 anos. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? O tecido ele vai se adequando e se transformando ao longo do tempo, estabilizando depois de 5 anos. Então, muitas vezes nós temos um resultado estético bom, muito bom, às vezes ótimo, no pós-operatório imediato, e ele piora com o passar do tempo, né? Então, a paciente ela tem que ter conhecimento de todas essas nuances do procedimento, para depois, se realmente for o que ela deseja, ser submetida. Porque às vezes o medo de vir a fazer a quimioterapia Exatamente. e tal, né? E como a Angelina Jolie é uma pessoa formadora de opinião e seguidoras, Exatamente. bom, ela fez isso, muitas mulheres começaram a dizer, bom, se eu tiver um histórico genético ou algum, prefiro retirar toda a mama, só que muitas vezes elas não se dão conta dos riscos cirúrgicos, né? Exatamente. Eu acho que a gente já está 1 hora falando, temos muita coisa para conversar, mas esse item eu acho que é um item importante a ser falado. Os riscos cirúrgicos, porque nós sabemos que qualquer cirurgia pode estar sujeita a alguma bactéria, ou alguma contaminação, alguma necrose, ou alguma coisa que não dê certo, né? Isso qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia. E quando envolve prótese, esse risco aumenta. E isso é uma coisa bem importante para ser falado. Porque também isso não pode ser banalizado, né, doutor? Eu acho que isso é uma coisa que não pode ser banalizada. Hoje a gente vê uma gurizada aí que muitas vezes acabam se submetendo a muitos procedimentos estéticos sem indicação, muitas vezes, né? E isso pode acarretar um problema, um dano à saúde irreversível, muitas vezes, né? Exatamente. É por isso que o profissional ele tem que ser isento na hora de explicar, né? No sentido de falar claramente, né, os riscos, complicações, né, benefícios, né. É claro que eu entendo, assim, que o medo de ter um câncer de mama muitas vezes pode ser pior que a doença, né, porque tem pessoas que realmente sofrem muito com isso, né. Mas esses pacientes eles são orientados a fazer terapia, né, para tentar minimizar e se chegar a tomar uma decisão dessas que seja bem consciente, né. Na tua opinião, é uma medida muito drástica ou é necessária para alguns casos? É que, na verdade, a mama é um órgão que simboliza a feminilidade, é um órgão mais importante da mulher, né? Para a imagem corporal, significado de feminilidade, né? Eu acho que amputar uma mama, por mais que se possa, muitas vezes, dar um resultado satisfatório, né? Ele é um tratamento agressivo, né? Pode ter, né, efeito castrador, né? Então acho que a mulher tem que estar muito segura. Eu acho que o profissional tem que ser isento no sentido de colocar todas as possibilidades para o paciente. A palavra final será do paciente, né? Mas o paciente tem que ter subsídios para tomar uma decisão. Então não é uma questão nem de ser contra a favor. Na verdade, a minha opinião é beneficiar o paciente, na verdade, né? Mas eu raramente faço as cirurgias. No momento que a gente é isento na maneira de explicar e coloca todas as possibilidades, mostra fotos de complicações, né? A grande maioria dos pacientes desistem. Muito bem. A Simone Bourdignon está passando aqui uma mensagem que eu vou ter que compartilhar com vocês, que eu acho que é bacana. Ela passou por essa situação e ela está compartilhando conosco a importância de ter fé em Deus, né? Esse momento importante, ter cuidados, bons profissionais,
mas uma atitude positiva. Essa declaração dela, que ela já está há 6 anos curada, está muito feliz, mandando um abração aqui para o Dr. João Itur, mas ela fala dos anjos que passam na vida dela e com certeza todos nós temos grandes anjos, mas eu acho que a atitude positiva também é importante, porque o medo abala e piora o sistema imunológico como um todo, né? Então eu acho bem bacana, parabéns Simone por esse depoimento. Temos inúmeros casos de mulheres lutadoras e que venceram e que muitas ainda vão passar, porque é uma doença que nos preocupa, né, João? Porque nós temos hábitos cada vez piores. Eu percebo que as pessoas têm se alimentado mal, né? Muito fast food, muita comida industrializada, rápida. E eu acho que isso também interfere muito no organismo, na obesidade, que é um problema que o mundo todo está enfrentando, né? Os níveis de obesidade têm aumentado muito. Então eu vejo o quanto é importante as pessoas se cuidarem, se amarem, procurarem bons profissionais, né, João? Na verdade, assim, ó, essa questão especialmente da atividade física e cuidado alimentar, isso realmente tem fundamento, Silvana. Acredita-se que a pessoa que mantenha uma vida de atividade física regular, o índice de redução de câncer pode chegar a 20%. Olha só, gente. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque assim, ó, eu já tive situações de pacientes que têm uma vida super regrada com atividade física, cuidado alimentar, né? E eu sou questionado, né? Na verdade, mas doutor, eu sempre me cuidei e tal, como é que eu tive um câncer, né? E até eu acho que vale a pena citar, né, uma paciente de fora de Santa Maria, num determinado momento, ela me questionou isso na consulta, e antes de eu responder, o marido dela falou, não, meu amor, mas possivelmente se tu não tivesse todo esse cuidado, tu teria tido antes. Bem antes. Ou mais grave. Na verdade, talvez um tumor mais agressivo e tal. E isso tem total fundamento. Nós não temos como mensurar isso, né? Mas o que a atividade faz e o cuidado alimentar faz, né? E aí entra outro profissional, que é o nutricionista, né? Na verdade, ele melhora a atividade física, ela melhora a renovação de células. Porque eu falei lá naquele determinado momento que o acúmulo de células senis, e isso tem muitos estudos mostrando isso, todos os estudos, na verdade, de carcinogênese, isso para ser para qualquer câncer, eles falado em células senis, que são células que acumuladas no organismo, elas produzem toxinas, citocinas, que têm efeito carcinogênico com maior ou menor efeito em determinados indivíduos. E aí entram a capacidade do organismo reagir contra esses defeitos para poder evitar o câncer. Na verdade, isso é totalmente individualizado, porque nós vivemos, né, nos adaptando, a vida no planeta, ela se adapta, né? Milênio a milênio a vida está se adaptando, né? O ser humano está se modificando, né? Há 30 mil anos atrás nós tínhamos os neandertais, tínhamos, né? Não é verdade? Sim. Então o que acontece, né? Essa adaptação ao meio nesta adaptação ao meio nós estamos permanentemente combatendo fatores carcinogênicos, fatores mutagênicos. Porque a gente fala em carcinogênico por causa do câncer, mas na verdade são fatores mutagênicos que provocam transformações na vida, né? Então o que acontece? Isso é uma luta constante, isso não vai acabar nunca. Isso é uma questão de sobrevivência. Assim como nós tentamos sobreviver como indivíduos, as nossas células tentam sobreviver dentro do papel delas no organismo. Então, aí que entra a questão de cuidado alimentar, da atividade física. Nós não fomos feitos para viver parados. Nós não fomos feitos para comer alimentos sintéticos, né? Então, isso eu acredito piamente nisso, né? Então, eu acho que começa por esse detalhe, né? A prevenção, né? E aí tentar fazer o diagnóstico precoce para tratar da maneira mais adequada, né? E curar. Com certeza. Bom, gente, eu estou muito feliz com essas informações e agradeço demais a tua participação, João. Não sei se tem mais alguma coisa que tu acha importante, relevante falar para as nossas mulheres, né, e homens, né, já que nós temos alguns homens também com câncer de mama.
Tu tem alguma informação que tu acha relevante ainda passar para as pessoas, assim como o encerramento da nossa entrevista? Na verdade, o mais importante é não ter medo, né, Silvana? Eu acho que o medo paralisa, o medo atrapalha, né? Quer dizer, nós podemos usar esse medo, mas para criar coragem, para ir atrás, ser positivo, né? Eu acho que isso é o principal, né, Silvana? Eu acho que a pessoa tem a motivação de ter o cuidado, né? Ser focada no cuidado, né? A partir disso que a gente revoluciona, né, os resultados. Ai, que fantástico. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou no médico procurar doença, né? Aqueles mais antigos dizem, eu não vou no médico procurar doença. Não, gente, a gente precisa se amar, se cuidar, né? Se cuidar cada vez mais. E eu acho que as nossas células estão sentindo que nós precisamos se adaptar a cada vez mais esses novos tempos, né? Hoje eu fico pensando com a pandemia, as pessoas trancadas em casa, muitas vezes impossibilitadas até de fazer atividades físicas, e eu fico preocupada quais são os efeitos nocivos que isso vai nos gerar a longo prazo, né, João? Então, gente, vamos se movimentar, se cuidar, né? Isso é tão importante na prevenção da saúde como um todo. Dr. João Itur, muito obrigada por nos passar tantas informações. Aqui tem milhares de pessoas agradecendo, Maslova Bier, tem aqui a Cris Amberlan, tem várias pessoas aqui de Alegrete, São Gabriel comentando. Fico muito feliz com a nossa audiência e, na medida do possível, se alguma pergunta não foi respondida aqui, nós entraremos em contato, o Dr. João Itur vai responder todas as perguntas aqui. Curta a nossa fanpage, amanhã estará essa entrevista também no YouTube da Revista Interativa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.